Olá, meus queridos irmãos e irmãs, com muita alegria cumprimento a todos através de mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje estaremos analisando a lição 4. Eu gostaria, antes dessas considerações, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, santifica-nos em Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade. Encha-nos da orientação do Teu Santo Espírito, para a honra e glória do Teu santo nome e crescimento nosso na Tua graça. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Justificação pela fé. O texto principal, Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não tinha um texto mais feliz para o autor dessa lição escolher do que esse tema de Paulo e esse texto especificamente. Primeiro porque, ao ler esse texto, de cara nós vimos a consciência de nova criatura. A única forma de ter certeza absoluta de que somos nova criatura é ter a certeza que tomamos nossa cruz e com isso negamos o próprio eu e ao encontrarmos com Cristo nos tornamos uma nova criatura. Justamente porque a nova criatura se tornou luz no mundo e não as trevas de antigamente. E a luz é Cristo. Ele é a luz da vida. Em terceiro lugar, que a fé é a força motriz e vital. Paulo, ao desenvolver esse raciocínio que ele apresentou em Gálatas 2:20, essas três concepções ficam claras em nossas mentes. A questão da justificação, segundo tema. Analisando agora Gálatas capítulo 2, verso 15. Que aqui está escrito: nós, judeus de nascimento e não gentios pecadores. Claro, Paulo aqui está ironizando a forma judaizante de classificação religiosa que aqueles cristãos problemas vinham praticando. Interessante que já no Antigo Testamento a ideia de justificação apontava para o justo. Se observarmos Êxodo 23, 7 e Deuteronômio capítulo 25, verso 1, podemos notar que o ímpio distintamente jamais poderia ser justificado, já nas leis antigas. Mas veja que a única diferença do critério adotado lá na antiguidade e do critério que Paulo estava aqui abordando é que aqui o juiz era imortal. Lá o juiz era um mortal e pecador. O castigo lá na antiguidade era sazonal e proporcional ao ato cometido de pecado. Ou seja, é quase que se tivesse um pecadômetro, né? E proporcional àquilo, e a cada época tinha sua aplicação. Mas o que Paulo estava apresentando aqui é que desde o Calvário nós temos um fiador divino que nos garante a salvação numa justiça perfeita. Essa é a grande diferença que Paulo estava apresentando na questão da justificação para aqueles contemporâneos seus. Obras da lei, terceiro tema. Ao analisarmos Gálatas capítulo 2, versos 16 e 17, nós temos que partir da seguinte premissa. Primeiro, entender que a religião judaica, antes da era cristã, sofreram abruptas mudanças e rupturas congregacionais também, criando algumas seitas, divisão entre eles mesmos. Em primeiro lugar, que o sacerdócio levítico, orientado por Deus através de Moisés e exercido durante o Êxodo e durante uma grande parte da história de Israel, foi destinado à tribo dos levitas para que ali sempre pudesse levantar o sacerdote e sumo sacerdote.
as pessoas que cuidariam dos assuntos religiosos, da liderança religiosa diante do povo de Deus. Mas com o tempo, isso passou a ser exercido com mudanças radicais e uma eleição política passou a determinar quem seria sacerdote, quem seria sumo sacerdote, e não mais somente dos levitas, mas de qualquer tribo podia se levantar um sacerdote ou um sumo sacerdote. Nos dias de Cristo já era assim. Entre a queda de Samaria e a queda de Jerusalém, essa prática se tornou comum e cada vez mais acirrada. Daí começou a surgir as divisões, as facções religiosas dentro do judaísmo. Dentre elas, os 4 principais grupos que surgiram, conhecidos na história do judaísmo, são eles: fariseus, saduceus, zelotes e essênios. Os fariseus eram um grupo que cuidava do Torá escrito, mas desenvolveram e usaram com muita força a Torá oral. E esses fariseus eram muito chegados do povão e era muito chegado dos grandes comerciantes também, preferido por eles. Mas um outro grupo, que são os saduceus, já era um grupo mais aristocrata, bem próximo do império, não apreciava de forma alguma a Torá oral e nem aceitava, e adotava com muito zelo a Torá escrita e mantinha a maioria das cadeiras no sinédrio. Era sempre os maiorais. Apesar de serem zelosos com a Torá escrita, desenvolveram uma série de entendimentos equivocados do ponto de vista doutrinário e bíblico. E ensinava o povo assim. Já os zelotes é um grupo de fariseu fundamentalista. Formava inclusive milícia armada e promovia atos terroristas para tudo quanto é lado, que eles determinavam que tinha que atacar o império, que tinha que atacar movimentos políticos do império. Eles não mediam consequências. Cortava a espada e encrencava mesmo. Nada diferente do fundamentalismo religioso que acontece hoje no mundo. Bem parecido. A diferença é só a pólvora e a espada. Naquele tempo não tinha pólvora, né? Quanto aos zelotes, inclusive tem um dos apóstolos de Cristo, em Lucas capítulo 6, verso 15, nos mostra ali Simão, não Simão Pedro, Simão Cefas, mas Simão. Esse Simão, o zelote, está ali citado, era desse grupo religioso dos zelotes. Os essênios já eram um grupo de religiosos zelosos que buscaram uma vida do tipo eremita, afastar para os desertos e se isolarem para lá como se fossem santos que não podiam se contaminar com o povão. Ficavam para lá. Todos esses 4 grupos, sem exceção, pregavam a salvação pelas obras. Tema este que Paulo atropelou com a história e a experiência do Calvário. A cruz de Cristo foi um rolo compressor no ministério de Paulo que passou por cima disso tudo. A base da nossa justificação, 4º tema. Comparando Gálatas 3:22 com Filipenses 3:9, preferencialmente lendo então Filipenses 3:9, temos o seguinte: e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O paralelo desses 2 textos, de Filipenses com Gálatas, do mesmo autor,
temos essa ideia convicta de que o ponto exato da liberdade é a fé. É o marco zero, realmente. Nada igual. Quando nós descobrimos o verdadeiro sentido da fé, podemos olhar antes de termos fé, depois que encontramos a fé. Que diferença! Que mudança na nossa vida! Temos um verdadeiro alicerce para encontrar a certeza da salvação. Por isso, a base da nossa justificação é a fé. Assim entendeu Paulo e assim todos nós deveríamos entender. Quinto tema, a obediência da fé. Analisando o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, verso 6, pode perfeitamente ser comparado com Gênesis capítulo 15, versos 5 e 6. Constantemente Paulo, no livro de Gálatas mesmo, apontou para Abraão, o nosso pai da fé, fazendo paralelos interessantes. E com relação à fé, nós vimos que ali no texto de Gênesis, fazendo paralelo com o texto de Gálatas, vimos que Abraão, por ter tido fé, lhe foi imputado justiça. Veja que coisa mais linda. Paulo confirmou isso em Gálatas e Tiago ampliou isso lá no capítulo 2, quando ele mostra que a fé verdadeira, ela tem que ser viva e não pode ser morta. A fé viva gera obras. A fé morta fica quieta. Essa é mortal. Ela não só é morta, como é mortal. Aquela fé que não gera obras, que não gera transformação. O amor, ele gera ação. Deus nos criou. E ele disse que se me amares, guardareis os meus mandamentos. Sexto tema, a fé promove o pecado? Foi uma pergunta feita pelo próprio Paulo diante da acusação dos judaizantes. E no capítulo 2, verso 17 até o verso 21, analisando esse contexto, Paulo responde com clareza às acusações de seus adversários nos termos mais fortes possíveis. De maneira nenhuma, embora seja possível que uma pessoa caia em pecado após ir a Cristo, a responsabilidade jamais seria de Cristo. Se transgredimos a lei, nós mesmos somos os transgressores. Jesus não tem nada com isso. Foi decisão nossa, escolha nossa. Morrer e ressuscitar em Cristo é algo muito radical. Ser nova criatura é algo radical. Não é como uma negociata mundana feita por aí com ares espirituais. É algo muito prático, é muito radical a mudança. Afinal de contas, negamos o próprio eu e assumimos uma linhagem segura de caminhada, de tomar a cruz e seguir num caminho que é estreito. Completamente fora da zona de conforto. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Sétimo tema, justiça comunicada. Gostaria de citar um texto da Pena Inspirada, de Mensagem Escolhida, volume 1, página 367, que diz o seguinte: a justiça de Cristo é aceita em lugar do fracasso do homem, e Deus recebe, perdoa, justifica a pessoa arrependida e crente, trata-a como se fosse justa e a ama como se fosse seu filho. Que Deus abençoe a mim e a você, querido irmão, querida irmã. Que a justiça de Cristo seja imputada em nós desta maneira e possamos ter a salvação imbuída em nossas vidas e possamos contagiar o mundo ao nosso redor com essa linda mensagem. Santo Deus, conduza-nos sob teus cuidados, guia a nossa fé e nosso desejo de te servir melhor e fortaleça-nos com o conhecimento da tua palavra para que possamos, pelo poder do teu Santo Espírito, levar ao mundo ao nosso redor. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.